17, né? Então, gente, olha, depois daquele fatídico lançamento do SBT News, Zé de Camargo rompe silêncio e resolve se posicionar em relação ao seu especial, que ia ser exibido na emissora agora, né, perto do final do ano de 2025, né, no especial de Natal. Gravado já, participação do Alexandre Pires, da Paula Fernandes, enfim. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, né? Inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tem nada contra ninguém. Eu peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível, torço pro povo brasileiro, porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Quem vocês acham que estão certo? Zezé de Camargo ou a família Bravanel? Vai pensando e coloca nos comentários aí. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o Ó, no final desse vídeo aqui ele vai falar uma coisa forte, hein? pai pensava. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, pra mim não existe. Então eu só queria dizer uma coisa pra vocês: SBT custou caro pra mim, tempo, serviço, tudo. Mas se puderem, não precisam passar o meu, pôr no ar o meu especial, não quero participar disso. Então ele pede para tirar o especial dele, para não passar, só que ele fala de uma forma respeitosa, ou seja, ele está abrindo aqui ainda a oportunidade para poder negociar, poder conversar e ver o que dá para fazer, né? Até olhar para os próximos movimentos, porque o que me passa a impressão? Que ele, assim, ele tem uma preocupação muito forte com a imagem dele, como qualquer artista, né? Ele é a própria marca dele, então as pessoas ficam muito mais sensíveis ao posicionamento político dele. E ele provavelmente gravou tudo isso, ele fez toda essa produção antes de saber que teria esse evento do lançamento, né, do SBT News, né? Então ele agora está se pensando, olha, eu não sabia que vocês iam fazer dessa forma, então agora que tem esse fato novo, não precisa mais passar aí ao meu especial, ok? A maneira que vocês pensam, pra mim, não condiz com grande parte do povo brasileiro. Eu não quero decepcionar as pessoas que acham que eu penso diferente. Então, se vocês puderem fazer um favor pra mim, tire o meu especial do ar. Especial de Natal. Especial é o amor. É amor, aliás. Zezé de Camargo. Não precisa ir ao ar. Por favor. Pra mim seria maravilhoso, porque a partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, de grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, pra mim não faz sentido colocar esse especial ao ar, tá bom? Ó, se liga, Beijo hein? pra todos, amo Olha o que ele vai vocês, falar amo agora, ó. SBT, tenho Olha o o que maior ele vai carinho e falar. tudo, mas eu acho que vocês estão, desculpem, prostituindo, então não faço parte disso. Então, gente, é só, isso foi muito forte, tá? O que eu penso dessa história toda? Bom, primeiro, a gente que empreende, primeiro de tudo, sabe, eu sou conservador, ok? Antes de tudo, depois disso, né, de dizer que eu sou conservador, que eu tenho os meus valores pautados no que se diz hoje como pauta conservadora, eu também digo também que eu defendo a classe de empreendedores, tá? E a gente que tem negócio, a gente que empreende, a gente não pode ficar amarrado a questões políticas, porque é um terreno muito volátil, você não sabe o que vai acontecer, né? Será que o Lula vai sair no ano que vem? Será que, ó, a classe conservadora teve um monte de derrota na semana passada, né? Tiraram sanções de ministros, né? Então, eles foram, inclusive, lá para o lançamento do SPT News lá, cantar vitória, né? Então, só que acontece, eu também como cidadão em terceiro grau, né? Como cidadão brasileiro, eu não quero uma emissora que se posiciona apenas a favor do lado conservador, ou do lado progressista, ou do lado socialista. Eu não quero. Eu quero uma emissora que, se ela vai lançar uma mídia de notícia, que ela se lance de forma isenta, tá? Então, assim, quando o SBT ou como qualquer outra emissora vai fazer ali as eleições, eles não fazem ali
eles não fazem entrevistas de todos os lados, então, da mesma forma, ela não pode ter apenas um posicionamento. Hoje, quem está no poder são esses que foram lá no evento, né? O Bolsonaro não foi porque está preso. A família Bolsonaro não foi também porque teria muita hostilidade. Mas o Tarcísio foi, e o Tarcísio ele precisa receber o presidente, porque é o cara que libera libera o dinheiro quando ele precisa, né? E também foi, não estou passando pano quente não, tá? Estou dizendo como é que é feito no trabalho do dia a dia, todo mundo real, tá, gente? E também tem a questão também de que a mídia, quando vai se lançar, ela precisa se lançar forte. Não adianta, se você acha que você pode fazer uma mídia sem falar com os grandes, com as autoridades, você pode entrar no YouTube e fazer seu canal de YouTube. Agora, se você vai entrar como um portal de notícias relevante, você precisa ter entrada, você precisa ter fontes, você precisa ter informantes dentro do Supremo, dentro do Parlamento, dentro lá da presidência. Então, diante disso tudo, a família Bravanel precisa olhar para frente, eles têm um negócio, tá? Uma empresa, ela só. Os CEOs que tem aí, que ficam defendendo o lado, eles fazem isso para chamar a sua atenção e ganhar like, ganhar realmente notoriedade, né, nas mídias sociais. Porque no dia a dia, na hora que a gente precisa solicitar uma licença, na hora que a gente precisa entrar com um alvará, na hora que a gente precisa entrar talvez com um recurso para conseguir um tipo de benefício fiscal, a gente tem que falar com todo mundo. Não dá para ter hipocrisia no mundo real, entendeu? Então, o que que eu vejo? Eu vejo que ele está certo, defendendo o lado dele, está se mostrando como íntegro e preocupado com a imagem dele. E eu vejo que a família Bravanel está fazendo o trabalho deles, porque quem é empresário tem que engolir sapo, tem que fazer coisas que não gostam também. Não sei se eles não gostam, mas a gente tem que fazer isso. Quantas vezes você vai lá e tem que atender um cliente que você não suporta, mas é ele que paga uma parte relevante, ou ele é o cara que sustenta ali a tua folha de pagamento, por exemplo. Quantas vezes você tem que lidar com uma situação que, poxa, o teu colaborador está certo, mas você tem que falar para o teu cliente que ele está certo para você poder defender a situação. Porque o que importa é comida na mesa. No mundo do empreendedorismo, às vezes é selva. Então você precisa sentar na mesa dos mais fortes. Essa é a verdade, tá? Então, assim, eu não vejo que eles estão se prostituindo, não. Eu vejo que a família está olhando para frente e até age respeito mais por isso, porque é sinal que eles fizeram um grande lançamento e botou muita gente grande nesse lançamento. Então, eles tendem a vir com força. E eu tenho que olhar também com visão dos últimos meses, os últimos anos. Eles sempre tiveram um noticiário o mais isento possível, dentro do que foi possível fazer, né? Então, eles tendem a manter essa linha, né? Fizeram eventos lá também, gospel também, eles têm essa tendência de fortalecer a família, né? De atender a família. Então, quem é família tem valores familiares, normalmente são valores mais cristãos. Então, a tendência é que eles mantenham o posicionamento deles. Porém, eles precisam conversar com todo mundo. Até porque, senão, os caras vão lá e fecham a emissora. Não é verdade? Aí está vendo as coisas acontecerem aí. O Brasil tem muita gente que grita muito alto nas redes sociais, mas na hora que vai votar, na hora que vai botar uma pauta lá no Congresso, fala baixinho, entendeu? Então não dá pra gente ficar comprando briga dessa galera. Você pode ver que nessa postagem aí, quem foi que curtiu, quem foi que recompartilhou, é quem gosta de ficar lacrando nas redes sociais. Então é o seguinte, eu acho que cada um tem seu papel, porém, quem realmente é eficiente, quem realmente é eficaz no mundo político para defender os valores que eu defendo? É essa pergunta que eu te faço, tá bom? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço e até mais.